de um cordeiro, Deus não ia deixar o destruidor matar o primogênito daquela casa. Vocês conhecem a história do povo de Israel quando estava no Egito, as 10 pragas, não é verdade? Quem conhece? Levanta as mãos. E a última praga foi o quê? Foi morte. O anjo ali da morte, alguns falam anjo da morte, outros falam que é um destruidor, outros falam que é o próprio Deus, porque há declarações na palavra de Deus, que Deus falando, eu vou passar, eu vou fazer isso. Independente se foi o anjo da morte, ou se foi o destruidor, ou se foi o próprio Deus, houve uma sentença direta de Deus de morte naquele lugar. Mas todo lugar que Deus fosse ver o sangue nos umbrais e na verga da porta, o que ele ia fazer? Ele ia passar por cima e não deixar o destruidor entrar dentro da casa. Isso aí já apontando do poder que há no sangue de Jesus. O Senhor mandou pregar nessa noite sobre o sangue de Jesus, sabe por quê? Há um sangue acima de cordeiros, de bodes, e esse sangue se chama o sangue da nova aliança, o sangue vertido do cordeiro perfeito de Deus. E é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite, é por causa do sangue de Jesus. Fala igual um crente pentecostal nessa noite, há poder no sangue de Jesus. Imagina só, se o sangue de um animal nas vergas e na verga e nos umbrais da porta tinha esse poder de proteger, imagina o sangue de Jesus sobre a tua vida e sobre a minha vida. Então, essa é uma explicação rápida da palavra Páscoa, Passover, que significa, e a gente vai vendo o estabelecimento dessa celebração no capítulo 12. E não ficou somente na saída do povo de Israel, se iniciou naquele momento. De ano em ano os israelitas tinham que celebrar a Páscoa. Jesus, quando ele nasceu, os pais dele levavam ele de ano em ano para celebrar a Páscoa também. Alguns historiadores falam que juntava de 60 a 120 mil judeus ali em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Mais ou menos 220 mil cordeiros eram mortos naquele dia durante aquela celebração. Diz que era tanto sangue sendo derramado na época de Jesus, quando Jesus era criança, que até as ruas ficavam cheias de sangue, alguns rios ficavam avermelhados por causa do sangue. Mas houve uma necessidade de uma solução permanente, e essa solução permanente veio do maravilhoso Jesus, o Cordeiro de Deus, amém? Mas no capítulo 12 a gente vê o estabelecimento dessa cerimônia maravilhosa. E isso era um sinal para que o povo de Israel nunca viesse esquecer que Deus ia tirar o povo de Israel do Egito para a terra prometida. Então o sinal era que Deus ia tirar o povo do Egito para a terra prometida, da escravidão, da vida ruim, da vida de cativeiro, da vida das mãos do inimigo, da vida das trevas para uma vida de liberdade, das promessas de Deus. Tudo na Bíblia, no Velho Testamento, é uma sombra do Novo Testamento. Então tudo já estava apontando para aquilo que Deus ia fazer na tua vida e na minha vida. Que Deus nos tirou do Egito para onde? Para a sua maravilhosa luz. Para tirar o que? Da morte para a vida eterna. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? Então no capítulo 12 tudo começa a apontar para Jesus. Tudo começa a apontar para o Senhor Jesus. Se você for olhar, cada declaração da palavra de Deus tem um símbolo, tem um significado, tem algo especial. Vou dar um exemplo para você, trazendo um pouco mais de contexto, como tudo apontava para o Cordeiro de Deus. A própria declaração do filho de Abraão, ali Isaque, no capítulo 22 de Gênesis, no verso 7, declara: então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele diz: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Aonde está o cordeiro para o holocausto? Isaque, talvez entendendo ou não, provavelmente não, ele já estava dizendo do Cordeiro de Deus. Claro que ele estava dizendo daquele animal daquele momento, mas já estava ecoando qual seria o cordeiro do sacrifício que Deus ia aceitar. Mas aonde está o cordeiro do holocausto?
E vem João Batista, em 1 João 29, respondendo isso aí. Ele vai dizer assim: no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No momento que João vê Jesus, ele faz uma declaração diante dos judeus e diante de todos que estavam ali: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele falou isso, os fariseus e escribas, os judeus que estavam ali perto, já entenderam o que ele quis dizer, porque ele estava esperando o Cordeiro de Deus. Em outras palavras, João estava declarando: está aí o Messias, está aí o Filho de Deus, está aí aquele que veio remir o pecado da nossa geração e todas as gerações, da nossa nação, mas de todas as nações, porque para Abraão foi dito: através da tua semente serão benditas todas as nações da terra. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? Então há um sangue poderoso. Imagina só, se o destruidor pulou o sangue marcado nos umbrais da porta naquela época, naquela noite, imagina 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, o sangue de Jesus vertido até hoje tem poder sobre a nossa vida também. Tem mais de 2000 anos que foi derramado, mas foi o suficiente para te dar uma nova vida, uma nova esperança. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? Não existe substância, não existe sacrifício que possa ser feito para poder limpar as nossas vidas e nos fazer nascer de novo, ter esperança, ter uma vida nova. A Bíblia fala que naquele grande dia nós teremos vestimentas brancas. Você sabe por quê? É lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não existe produto que limpa pecado como o sangue de Jesus. Não há ciência que pode perdoar, não há homem que possa perdoar a não ser o nosso Jesus. Então glorifica a Deus, agradeça a Deus. Sabe por quê? O sangue de Jesus é sobre a tua vida, sobre a tua casa. A coisa que a gente mais podia se alegrar, que a gente deve se alegrar, é pela morte e ressurreição de Jesus. Nós estávamos numa fazendinha, a gente está procurando comer mais saudável, sabe? Por recomendações. E fomos procurar falei assim: então tá, não vou deixar de comer carne, vou tentar um pouco, bastante, mas fomos numa fazenda e pegamos uns ovos lá, bem distante daqui, numa fazendeira, tinha umas galinhas e tinha vegetais. E ela falou: você quer conhecer os animais? Quer que o senhor fique? Eu falei: vamos lá. Já que é para estar aqui, vamos nos molhar. Aí nós entramos lá, tinha várias ovelhas. Eu falei: uau, não sabia que tem ovelha. Eu pensei que ia ter vaca, porque ela falou: vaca não tem, não sabia que tinha ovelha. Gente, tinha um tanto de ovelha lá dentro, tinha galinha, etc. E quando eu vi, tinha as ovelhinhas, tinha umas ovelhinhas menores, babies. Tinha outras lá que talvez tinham 1 ano de idade. E eu pensei: olha essa inocência dessa ovelha pequena. Aí eu comecei a navegar na palavra, né? Eu pensei: tá, a Vieira passou de ovelhas. Aí eu pensei: Jesus é comparado com uma ovelha, mas tão inocente. A mulher veio com uma mamadeira. Eu falei: que mistério é esse? Está vindo com a mamadeira, a mulher americana. Ela falou: não, você dá de mamar para a ovelhinha menor. Eu falei: ah, que legal, então tá, vamos lá. Aí foi Sofia com a mamadeira na mão, eu com outra. E aquele bichinho começou a mamar. Que inocência, que perfeição, que simplicidade. E ela falou assim: ela vai crescer e daqui a pouco a gente vai levar ela para a guilhotina. Eu falei: meu Deus. E eu falei: mamãe, você sabe que você vai para a guilhotina um dia desse. E foi o que aconteceu com Jesus. Perfeito, inocente, sem malícia, sem pecado. Eu olhava para aquela ovelha, a mais nova, ela era perfeita. O corpo dela é perfeito, ela não tinha mancha. O rostinho dela parecia um filme. Aquela ovelha, eu nunca vi uma ovelha tão perfeita. Normalmente elas são esquisitinhas, né? Então, elas ficam grandes com aquela pele de ovelha, né? Mas assim, essa era tão perfeita. O nosso Jesus perfeito. O nosso Jesus piorou ainda, porque Jesus estava acostumado a viver a eternidade como Deus, ser adorado pelos anjos. Deixou o melhor dos céus para estar aqui, se encarnar, virar homem, para poder viver uma vida difícil. Trabalhou como carpinteiro,
até os 30 anos de idade. Depois foi seguir o ministério que o pai chamou ele. E ele, sem pecado, sem culpa, foi crucificado como um bandido. A sentença, nós já falamos sobre isso, pior que alguém pudesse receber, a coisa mais humilhante. Pensa na sentença, talvez hoje aqui na América ou no Brasil. O que seria mais humilhante? Talvez a cadeira de morte? Não sei. O que seria mais humilhante? Naquela época, para uma pessoa ser crucificada, primeiro um judeu não podia ser crucificado. Não podia, olha, era algo assim, realmente tinha que ser alguém que havia roubado, matado. E o nosso Jesus, ele sem culpa, ele foi crucificado de uma forma tão horrível. Mas isso foi por mim e por você. Saiba de uma coisa, por mais que foi mais de 2000 anos atrás, Jesus estava pensando na tua face, no teu nome escrito porque ele é onisciente. Então ele já estava vendo você, Karen, Iago, Simone, Jéssica, Sebastian, Leandro, cada um de vocês, ele já estava vendo você lá na cruz, enquanto ele sofria, e ele estava dizendo: eu não vou desistir. Sabe por quê? Eu vou salvar ele, eu vou salvar ela. Um dia ela vai virar uma cantora para a minha glória. Um dia ele vai virar um pregador. Um dia vai ter uma unção que vai ser derramada sobre a vida dele. Um dia eu vou usar ele, um dia eu vou usar ela. Eu vou escrever cada nome no livro da vida. Não existe amor como esse. Não existe amor como o do nosso Jesus. A gente pode ter a pessoa que nos ama do nosso lado. Talvez a tua esposa te ama loucamente, espero que sim. O teu marido, seus filhos te amam, sua mãe te ama, seu pai. Mas amor como esse nunca teve, nunca se viu igual, é incomparável. Então eu quero dizer nessa noite: não duvida do amor que ele tem por você, não duvida das promessas que ele tem para a tua vida, não duvida que ele está com você, porque ele nunca vai te abandonar, ele nunca vai te deixar. Vamos correr aqui. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar no capítulo 12, depois vocês leem, é importante vocês lerem o capítulo 12 de Êxodo, para vocês entenderem o que é a Páscoa. No dia 10 do mês, durante 4 dias, o cordeiro era observado cuidadosamente para garantir que atendesse todas as necessidades específicas divinas. Deus falou assim: separa um macho cordeiro, uma ovelha, separa ela sem marca, sem nada, sem defeito. Essa vai ser a ovelha para o sacrifício. Então, no dia 10, o israelita separava uma ovelha, e durante 4 dias ele observava aquela ovelha. Durante 4 dias ele ficava olhando se aquela ovelha tinha defeito ou não. Aquele cuidado para com o culto do Senhor. Em Mateus capítulo 3, verso 17, declaro: eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aquilo ali já foi uma declaração no começo do ministério de Jesus: esse cordeiro é meu, esse é o meu filho que me traz agrado, esse é o cordeiro do sacrifício que eu vou aceitar nesse momento. Da mesma forma que o cordeiro no Velho Testamento tinha que ser aceito e tinha especificações, Jesus tinha todos os requisitos para poder afastar o julgamento de Deus e salvar todo aquele que nele cresce. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? Quantos podem exaltar ao nome do Senhor? 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 declara: aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós. Mesmo não tendo pecado, mesmo não conhecendo o pecado, ele se fez pecado por nós. É como se alguém viesse na sua casa e falasse: você é culpado, porque vamos dizer que você fosse culpado mesmo. Vamos dizer que você cometesse um crime ontem e hoje o xerife batesse na sua casa e falasse: você é o culpado, está na hora de você ser julgado. E chegasse Jesus para intermediar e falar: não, eu vou ser o culpado por ele, eu vou ser o pecador por ele, eu vou pagar o preço por ele e por ela. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. A palavra de Deus declara assim, olha só: aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Hoje eu e você somos justiça de Deus por causa do sangue de Jesus. Mais adiante, o segundo ponto que eu aprendo no livro de Êxodo capítulo 12 é que no 14º dia, no número 14 do primeiro mês deles, eles sacrificaram o cordeiro. Então, depois de 4 dias observando, eles matavam o cordeiro. Não foi a vida do cordeiro que salvou as pessoas do julgamento, mas sim a morte do cordeiro. Não foi a vida do cordeiro que salvou as pessoas, mas foi a morte do cordeiro. O cordeiro até então estava perfeito, o cordeiro foi selecionado ali. Jesus viveu uma vida exemplar, mas não foi a vida do mestre que trouxe salvação, mas sim a morte dele. Então não aceita só a vida de Jesus, não aceita só o sorriso de Jesus, aceita ser crucificado também com Jesus, aceita a morte de Jesus também, mas também aceita a ressurreição de Jesus. Sabe o que significa ressurreição? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Tem tanta gente nessa geração que se simpatiza com Jesus, acha lindo o que Jesus fez, mas Jesus não quer simpatizantes. Ele quer gente que come da carne dele, que bebe o sangue dele, que senta na mesa da ceia e fala: venha ceiar comigo. Sabe por quê? Eu morri foi por você. Ele morreu foi por você. A palavra de Deus declara assim, no Êxodo capítulo 12, verso 6: e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel os sacrificará à tarde. Hebreus capítulo 9, verso 22 declara: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus está declarando aqui que sem um derramamento de um sangue inocente, em outras palavras, não há remissão de pecado. Houve a necessidade do sangue. E você notou que houve a necessidade do sangue aplicado, porque uma coisa é matar o animal, outra coisa é aplicar o sangue daquele animal. Então o israelita estava dizendo, Deus estava dizendo ao povo de israelita: olha, mata esse cordeiro, mas você tem que pegar o sangue na bacia com isopo, que era uma plantinha roxa, e colocar na porta. Você tem que aplicar o sangue. Quer dizer o quê? Não adianta a gente conhecer a história de Jesus, nem que o sangue ser vertido na cruz, não. O sangue tem que estar sobre a minha vida individualmente e sobre a tua vida também. Não adianta, sabe por quê? O sangue de Jesus tem poder quando você aplica o sangue na tua vida. Então nessa noite há sangue para nos limpar, há sangue para nos perdoar, há sangue para nos cobrir também. E esse sangue é o sangue da nova aliança, é o sangue de Jesus. Você sabe por que não se ouve muito em pregação de cruz? Porque não é popular. Sabe por que não se ouve em sangue? Porque não é popular. Sabe por que não se ouve sobre inferno? Porque não é popular. Nem sobre o céu? É porque não é. Esse aí já é popular, então vamos falar. Eu fiquei bobo com como é que fala? Podcast que eu vi esses dias de uma igreja que eu gosto. Não vou falar o nome. Uma igreja americana distante, daqui longe, daqui em outro estado. Uma igreja que eu sempre gostei. Um exemplo. E aí eles programando para Páscoa, e a diretora de eventos da igreja sendo entrevistada, e ela falou: não, nós não vamos usar a palavra sangue, nem cruz, nem inferno, porque senão não vai atrair muita gente para a igreja na Páscoa. Porque a ideia é trazer aquele que não crê. Eu pensei assim, na hora eu pensei: está tudo errado. Olha, eu não me comparo com o tamanho dessa galera aí. É uma galera que dá exemplo para várias igrejas. Mas eu pensei assim: se você pesca o peixe desse jeito e alimenta desse jeito, depois você vai ter que sustentar desse jeito. Com a vara que você pesca, depois você vai ter que sustentar com essa mensagem também. Se a cruz já está escandalizando de entrar na porta, então esquece. Porque Jesus é chamado de pedra de tropeço. Aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Salvação tem um preço, sim, já foi pago na cruz do Calvário. Mas qual que é a minha parte, pastor? É aceitar a cruz.
é uma vida rendida aos pés do Senhor. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? Por isso que ele falou, o caminho é largo para a perdição, mas para o céu é bem estreito. Por que é estreito? Porque há uma vida de renúncia. Deixa eu te falar algo, não brinca com a tua salvação. Não brinca com a tua salvação. Porque se Deus te chamar por nome, não tem ninguém que te segura nessa terra. Jesus ensinou assim, não temas o homem, mas temas Deus que mata o corpo e a alma. Sabe uma coisa, pastor, Deus quer as pessoas no inferno? Claro que não. Ele quer o máximo que pode nos céus. Mas nós temos um adversário que também a Bíblia declara que ele quer levar o máximo com ele para o inferno, para a condenação. Mas a decisão desde o Éden, desde aquela árvore colocada lá no meio, é uma decisão de livre, espontânea vontade. Você decide o caminho que você segue. Sabe por quê? Deus não quer robôs seguindo Ele. Deus quer amantes. Deus quer pessoas que são apaixonadas por Ele. Deus quer livre, espontânea vontade. E eu glorifico a Deus nessa noite que você tem lançado a sua vida na presença do Senhor. Sabe por quê? Jesus te ama e Ele tem um caminho muito grande, muito maravilhoso para a tua vida. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? Para continuar, vamos lá. Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O próprio apóstolo aí declara em Gálatas, já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais essa vida, mas a vida que eu vivo agora, eu vivo para o Filho de Deus. O alvo quando nós aceitamos Jesus é o que? Nós vivemos uma vida de nova criatura. João capítulo 20, verso 28 declara, Tomé respondeu e disse, Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Tomé teve as suas dificuldades em crer na ressurreição do Senhor, mas quando ele viu o Senhor ressurreto, ele declarou, Senhor meu e Deus meu. Isso fala de uma decisão individual. A experiência espiritual é individual. A tua mãe não pode salvar, o teu irmão não pode salvar, o teu pai não pode salvar, o teu filho não pode salvar. A decisão é muito individual. Vai haver um grande juízo lá nos céus, que é você e Deus, não vai ter ninguém ali. Mas há um advogado, o nome dele é Jesus. Há um advogado que intercede por você hoje, o nome dele é Jesus. Há um advogado que pelo sangue dele escreveu o teu nome no livro da vida, o nome dele é Jesus de Nazaré. Há um grande juiz, maravilhoso Pai, mas há um advogado também que pagou o sangue que ninguém queria pagar por mim, por você. Quantos podem glorificar ao Senhor? E para finalizar, a Bíblia declara em Êxodo capítulo 12, verso 8, e naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Você já teve de curiosidade para entender o que esses símbolos da Páscoa simbolizavam? A Páscoa tinha esses elementos aqui para poder comer. Hoje nós celebramos a ceia. Nós não celebramos esses mesmos elementos, mas todos esses elementos têm símbolos espirituais. Vamos lá. A Bíblia diz assim, olha só. Estava dizendo de carne assada, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Carne, nós devemos confiar em Cristo, mas também estarmos nos alimentando do Cordeiro. A Bíblia diz assim, olha só, João capítulo 6, 53 ao 58. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Essa mensagem foi a mensagem mais difícil de Jesus. Sempre teve 10, 15, 20 mil seguindo ele. Salmão, sempre tinha muita gente cercando Jesus. Mas quando ele pregou isso aqui, todo mundo vazou. Só ficou os discípulos. Ele falou assim, vocês não vão também não? Foi aí que saiu aquela mensagem assim, mas para onde iremos que somente tu tem a palavra de vida eterna? Porque com Jesus é tudo bom, mas quando Jesus fala assim, agora é hora de comer da minha carne e beber do meu sangue.
Aí o negócio apertou para todo mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. O que ele está falando de comer e beber? Como é que você come a carne e bebe o sangue? É comunhão, é intimidade com Ele. Por isso que ele falou, eu permaneço nele e ele em mim quando ele bebe. Sabe o que isso quer dizer? O teu espírito se alimenta só em Jesus. Você só bebe em Jesus. O teu verdadeiro alimento, a tua verdadeira, a sede é matada somente em Jesus Cristo. Quando você se aprofunda na sua comunhão com o Mestre, há ali uma nutrição espiritual sobre a tua vida. Então nessa noite o Senhor te chama a cear, comer do sangue dele, comer da carne dele, beber do sangue dele. Aleluia. A Bíblia diz assim também, o primeiro elemento era o quê? A carne, que era o cordeiro, que simboliza Jesus. O segundo elemento era o pão sem fermento, devia ser sem fermento, sem ser levedado, sem tempo para o pão fermentar. Olha só, o que simboliza o fermento? Algumas coisas. Primeira coisa, Deus disse assim, olha, não há mais tempo para esperar, vou tirar vocês aqui do Egito. Então o pão que vocês comerem não joga fermento nenhum, porque não vai dar tempo de assar. Isso quer dizer o quê? O tempo de salvação, o dia de salvação é hoje. Não adianta ficar esperando para amanhã. Sabe por quê? Fermento fala de pecado, fermento fala de coisa ruim. Jesus falou de fermento, ele falou dos fariseus tinha fermento, escribas tinha fermento. Fermento é fofoca, era a doutrina dos fariseus. Então ele falava, cuidado com o fermento dos fariseus. Fermento também, Paulo fala em Coríntios que era pecado. Paulo declarou assim, tira essa pessoa que está no meio de vós da igreja, bota para fora, entrega para Satanás, porque talvez ela se arrependa, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo falou isso, por quê? Porque aquela pessoa estava em grande iniquidade e já estava querendo espalhar aquilo ali, provavelmente na igreja. Então Paulo falou assim, tira, porque joga na mão de Satanás, porque talvez a pessoa vai quebrar a cara, vai voltar e vai se arrepender. Por quê? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Sabe por quê? O fermento, quando mistura com a massa, é invisível. Então o pecado, a fofoca, a mentira, ela é invisível, você não vê, mas você vê inchando. O negócio vai inchando, a massa vai inchando, as pessoas vão inchando a cabeça, você nem nota que é fermento. Então por isso que Paulo falou, cuidado com o fermento. Foi Jesus que falou com os discípulos, cuidado com o fermento. E quando Deus foi tirar Israel do Egito, não coloca fermento no meio. Sabe por quê? A mesa de Deus tem que ser santa, comunhão com Deus tem que ser santo, não pode ter fermento. Na igreja não tem como ter fermento, porque senão não cresce organicamente. Pão, massa para Deus que cresce saudável é organicamente. Deus não precisa de mecanismo de inchaço, não. Deus gosta de Ele trazer crescimento. Igual no livro de Atos declara que Deus fazia a igreja crescer. É o Deus que dá crescimento, é Deus que tira um, é Deus que coloca um. Deus faz como Ele quer, é a noiva dele, é o cordeiro dele, mas tem que ser sem fermento. É engraçado como a gente declara, eu sou livre do Egito, mas eu quero um pouco de fermento nesse pão. Eu sou livre do Egito, mas eu não quero comer desse cordeiro. Mas eu glorifico a Deus nessa noite, que nós estamos declarando, você está declarando, eu sou livre do Egito e não há tempo para fermento, porque eu estou indo para a Nova Canaã. Eu sou livre do Egito e não há tempo para o mal na minha vida. Eu estou pronto para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? O Jesus está vindo pegar uma noiva sem fermento, uma noiva que é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Não há tempo para fermento. Por isso que o judeu de ano em ano, quando ele celebra a Páscoa, durante eu acho que é 7 dias, não pode ter fermento dentro da casa, tem que jogar tudo fora, depois compra tudo de novo, mas tem que estar fora durante a celebração. Sabe por quê? Porque os lavados e remidos, está apontando para os lavados e remidos, não pode ter fermento no meio. Sabe o que está acontecendo muitas vezes? Você está dando lugar para o diabo, porque o diabo está falando, porque o diabo está buzinando na tua cabeça,
mas eu glorifico a Deus nessa noite, que o Espírito de Deus está falando ao teu coração e dizendo: tira o fermento e entra na palavra de Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus que dá o crescimento certo, saudável, puro e santo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quantos podem exaltar o nome do Senhor? Então glorifica, sabe? Porque você vai morar no céu. Começa a glorificar, começa a exaltar. Se Jesus fez o maior ato por você, começa a demonstrar o teu amor por Ele, glorificando, exaltando. Porque funciona esse negócio de glória a Deus, sabia? Não é só para os pentecostais, não, isso funciona. A Bíblia fala assim que Abraão não tinha filho, a mulher dele era estéril, mas ele foi fortificado dando glória a Deus e creu contra a incredulidade, que seria pai de muitas nações. Então glorifica a Deus nessa noite. Está ruim? Glorifica a Deus. Está difícil? Exalta o nome do Senhor. Sabe por quê? Esse vale vai passar, essa luta vai passar, e você já é mais do que vencedor. Isso é só Deus te moldando. Mas deixa eu dizer, não aborta o processo. Se você tirar a massa da fornalha, você vai ter que recomeçar de novo, não interessa aonde. Mas deixa eu te dizer algo, não aborta o processo, porque é Deus moldando você. Eu sei que dói, é ruim demais. A gente fica esperneando, a gente fica falando: Deus, me tira dessa prova, me tira dessa luta. Como a Lu diz, dessa labuta. Mas não desista, espera com calma. Sabe por quê? Deus vai te tirar você dessa labuta. Deus vai te tirar você dessa luta. Deus vai te tirar você dessa dificuldade e vai trazer as promessas dele sobre a tua vida. Mas pastor, eu estava indo bem e de repente a enfermidade veio de novo. Mas pastor, eu estava indo bem e de repente eu perdi meu trabalho de novo. Mas pastor, eu estava indo bem e de repente meu filho desviou de novo, minha mãe desviou de novo. Não interessa, persevera. Sabe por quê? Deus não mudou de endereço, não errou de nome. Deus te escolheu, Ele vai fazer uma obra na tua vida. You got one life, você tem uma vida. O que você vai fazer da tua vida? O que você vai fazer da tua vida? Eu estava saindo de casa ouvindo o Michael Culiones pregando. Ele falou assim: 99% das coisas que a gente faz na vida a gente não vai levar para o céu. Só 1% daquilo que a gente está fazendo para Deus. O trabalho nós não vamos levar, o dinheiro nós não vamos levar, as lutas, graças a Deus, nós não vamos levar, as contas nós não vamos. Glória a Deus. Nem seu cachorro você não vai levar. Não sei que você ama ele, ou aquele Kitty Cat. Mas uma coisa você vai levar: tudo que você está fazendo para Deus. Tudo que você faz para Deus, todo amor, glória a Deus, tudo que você faz na obra do Senhor, tudo que você faz para alguém, estendendo as mãos, orando, Deus está vendo isso e te recompensa. Não desista. Vira para quem está ao teu lado e diz: não desista, com cara de profeta, porque senão nem eu não receberia uma profecia dessa. Não desista. Ervas amargas, finalmente, né? Significa o símbolo da amargura do Egito, da escravidão. Era Deus dizendo: ei, e isso foi no 12, tá? No 16 eles já estavam assim: ai, quem dera se nós morrêssemos na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão com fartura e blá 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 e blá blá blá. E Deus deu aquelas ervas amargas para eles não esquecer como era amargo o Egito. Não é para você lembrar o que você fazia no mundo, não, porque senão sua mente vai viajar numa maionese. Mas é para você lembrar como você era escravo e hoje você é livre, como você era morto e hoje você é vivo, como você não tinha depressão, como você vivia em depressão e hoje você tem uma esperança, e você tem um que diz assim: eu sou o príncipe da paz, eu sou a tua paz em meio à depressão. Antes você não tinha esperança, hoje você tem esperança. Se coloca de pé neste momento. Eu vou te dar um conselho. Não tome decisão sem Deus realmente falar com você. Não volta para o Brasil sem Deus falar com você. Não desista dos seus sonhos sem Deus falar com você. Não faça nada se o Espírito Santo não falar com você. Não aborte o processo. Eu não sei porque eu estou falando isso,
Isso não está no esboço aqui, mas eu estou falando para você. Talvez a pessoa está em casa, talvez está aqui, não sei quem é, mas não aborte o processo. Você sabe por quê? Porque no momento que Deus está nos trabalhando, dói muito. Tem hora que a gente assusta com Ele. A gente assusta com esse Deus. A gente assusta com esse Deus. Você acha que não tinha ali na casa do israelita pensando, nossa, mas Deus matou primogênitos no Egito? Deus matou filhos, crianças? Lembra de uma coisa que eu estava pensando. Deus deu a opção do sangue estar nos umbrais da porta. Deus sempre dá o escape. Deus sempre dá a opção do escape. Feche seus olhos neste momento. Eu sei que muitas vezes é doloroso, mas espera no Senhor, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Você já é mais do que vencedor. Você acha que Deus ia te projetar nessa nação para você perder? Para você não vencer? Não. Você acha que Deus ia me colocar aqui, ia te colocar nessa terra para a gente perder? Não. Há um que quando a gente está dormindo, Ele está trabalhando por nós. Há um que quando a gente está chorando, Ele está nos vendo. E é estranho, às vezes eu fico assim, Pai, mas o Senhor poderia muito bem parar com certas coisas agora, fazer certas coisas agora, abrir certas portas. Mas sabe de uma coisa? Quem sou eu para questionar? Porque at the end of the day, no final do dia, como diz o americano, at the end of the day, eu estou vendo eu mais perto do Senhor cada vez mais. Tudo ocorre para o bem daqueles que esperam e amam ao Senhor, que amam ao Senhor. Tudo ocorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. Em todas essas coisas você é mais do que vencedor. Mas passou na luta, eu sou mais vencedor. Você já é. Você já é. Fala com Ele nesse momento. O seu Cordeiro, o seu precioso Mestre. Fala com Ele. Ora com a pessoa que está do teu lado. Ora pela tua casa. A Páscoa era celebrado entre família. Talvez tua esposa está do teu lado. Ora com ela, o teu esposo. Mas pastor, não tem esposa. Você está entre família nessa noite. Nós somos uma família de Deus. Enquanto eles adoram, ora a Deus, deixa Deus te usar neste momento. Adora, exalta, profetiza, amém? Desde o ventre me conheces, tu me escolhestes para ti. Por moedas de pratas te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo em ti. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo em ti.
o ventre me conheces, me escolhestes para ti. Por moeda de prata eu te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo enfim. O Senhor está me dizendo aqui, Ele está restaurando vidas aqui. Deixa Deus te encher novamente. Talvez tem muito tempo que você não sente a unção, não sente a presença de Deus. Nessa noite receba a presença de Deus aí onde você está, em nome de Jesus. Ele em si levou, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A culpa que era minha, Ele em si levou. Aleluia. Vamos dar as mãos, todos aqui, vamos dar as mãos. Senhor, Senhor, o bom pastor está passando aí. Não precisa do pastor Daniel colocar as mãos sobre você, não, sabe por quê? O teu pastor, o bom pastor está passando aí agora. Ele conhece a tua infraestrutura, Ele conhece você por nome, Ele conhece o que você está precisando nessa noite. Ele está dizendo: receba mais da minha presença, receba mais a minha unção. Você que não estava orando em casa, você vai começar a orar essa semana em nome de Jesus. Você que estava se sentindo fraco, você vai se sentir fortalecido essa semana em nome de Jesus. Você que estava sentindo triste e deprimido, o Senhor vai tirar isso nessa noite em nome de Jesus. Você que estava sentindo uma falta de paz, isso vai ser retirado nessa noite em nome de Jesus. Ora nesse momento, abençoa a pessoa que está do teu lado. Intercessão de guerra nesse momento. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Com fervor, a Bíblia fala, orar com fervor. Vamos orar com fervor. Terra que estava morta, o vale de ossos secos, vale de ossos secos, volte a rei. Mesmo se for um vale de ossos secos, vai ter vida de novo. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Jesus. Mais uma vez, Pedro, profetiza aí. Vamos profetizar sobre o povo de Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento,
te tornar. Coloca a mão no coração. Todos com os olhos fechados. Tem alguém aqui nessa noite? Eu gostaria de fazer uma pergunta. A Bíblia fala que se confessares a mim diante dos homens, se nós confessamos Jesus diante dos homens, então há necessidade de confessar diante dos homens. Se nós confessarmos diante dos homens, o Senhor vai nos confessar diante de Deus, diante dos anjos, diante dos céus. Se você nessa noite, você entrou aqui, você não tem certeza da tua salvação. Por exemplo, se você fosse dormir e Deus te chamar, você não tem certeza que você moraria no céu. Se Jesus voltar, você não tem certeza que você seria arrebatado. Você precisa ter certeza nessa noite. Não dá tempo de colocar fermento no pão. É hoje a saída do Egito. Não dá tempo, a Bíblia fala, hoje é o dia de salvação. Se você não tem certeza, só levanta uma das suas mãos, eu gostaria de orar por você. Não tenha vergonha, não preocupa quem está à sua direita e à esquerda. Se você tem certeza, amém, amém. Pastor, mas já tem tempo que eu conheço a igreja, mas eu não tenho certeza. Então levanta a mão que eu gostaria de orar por você. Temos duas pessoas, quem mais? Quem mais? Levanta a sua mão. Você vai sair daqui com certeza, sabe? Porque é uma luta espiritual. É uma luta espiritual. Não carnalize esse momento. É carne contra espírito nesse momento. O espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Temos mais alguém? Temos mais alguém? Levanta a tua mão um pouco mais alto para me ver. Eu vejo duas pessoas, três pessoas. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? A partir dessa noite você vai ter certeza. Todos com os olhos fechados. Presbítero Sebastião, vem aqui na frente me ajudar, fica aqui fazendo favor. Você que levantou suas mãos, vem até aqui. Nós gostaríamos de orar por você. Vem cá fazendo favor. Pode vir. Vem, 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 vem. Não tenha vergonha, vem. Sabe por quê? Você está confessando ele diante dos homens. Ele vai te confessar lá nos céus agora. E nessa noite vai acontecer um ato espiritual nessas vidas, nessas casas. Tem mais alguém? Tem mais alguém? E o Senhor está me dizendo aí, tem pessoas aí atrás que estão sentindo fraco, mas o Senhor está te fortalecendo neste momento. Tem gente que está sentindo vazio, o Senhor está te enchendo nesse momento, em nome de Jesus. O Senhor está me dizendo assim, eu sou o Senhor que cura enfermidades. Deus está curando enfermidades aqui agora, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que está com dor no joelho, e o Senhor está curando essa dor neste momento, em nome de Jesus. Eu não sei quem é, está saindo completamente essa dor no joelho esquerdo agora, está saindo neste momento, em nome de Jesus. Você que estava sentindo fraco espiritualmente, se sentindo até mal, às vezes até você se julgava muito, mas nessa noite o Senhor está dizendo, eu estou te enchendo na minha presença, eu estou renovando as tuas forças. Vamos orar, todos orar junto, e as vidas que estão aqui na frente vão orar também. Repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te aceito como Senhor, mais uma vez como Senhor, mais uma vez como meu Salvador. Eu prometo servir-te todos os dias da minha vida. Me ajuda a viver lado a lado contigo. Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Me lava, me lava, me lava com sangue, com sangue, com sangue da nova aliança. Purifica a minha vida de todo pecado e me faça uma nova criatura, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por cada um agora que fez essa oração e pelos seus filhos aqui, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, venha testificar em cada vida nessa noite, em nome de Jesus.
Tem um jovem que está dizendo: pastor, mas eu caí. Deus, eu caí. Mas o Senhor está dizendo: é só levantar, porque eu te levanto nessa noite. É só caminhar, porque eu te levanto nessa noite. Pai amado, abençoa cada vida, em nome de Jesus. Uma salva de palma para Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte. Aleluia. Se assenta. Ai, Deus, coração aguentou. Glória a Deus, deu certo, Pedro. Da última vez não deu certo, hoje deu certo.